Agora vamos trabalhar com o processo de eletrização. Queridos, o que seria processo de eletrização? A ideia é eletrizar. Como nós vamos eletrizar um corpo? Vamos lá. Princípio da eletrostática. Nós temos primeiro a atração e repulsão, para a gente poder entender isso direitinho. Um átomo, queridos, é formado por várias partículas, mas o que nos interessa para a eletrostática é o próton, o elétron e o nêutron. O próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa e o nêutron possui a mesma quantidade, não tem carga elétrica. O nêutron não tem carga elétrica. O nêutron não tem carga elétrica. Cuidado que é diferente de corpo neutro, viu? Vamos lá. Princípio da eletrostática: atração e repulsão. Dois corpos se repelem quando tem carga de mesmo sinal, negativo e negativo, ou positivo e positivo. Ou seja, se você tem um corpo que tem mais prótons do que elétrons, ele está carregado positivamente. Se ele tiver mais elétrons do que prótons, ele vai estar carregado negativamente. Se bota dois corpos carregados com carga de mesmo sinal, eles vão se repelir. A força será de repulsão. Aí, ó, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, se repelem. Se for de sinais contrários, vão se atraírem. Vão se atrair. Você tem lá um elétron e um próton se atraindo. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Perfeito, gente? Não pode esquecer também, jamais vai poder esquecer, que corpos carregados também atraem corpos neutros. Corpos carregados atraem corpos neutros. Perfeito? 3 princípios: atrito, contato e indução. Rogério, o que é atrito? Atritar e esfregar. Daqui a pouco a gente vai a trabalhar mais efetivamente com isso. Um corpo, ele vai ter carga elétrica, nós vimos na estante, positiva, e esse sinal vai ser: o próton tem carga elétrica positiva, o elétron tem carga elétrica negativa, e essas cargas, ela é chamada de carga elementar, ela tem um valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ou seja, se a carga elétrica for do elétron, será menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Se for do próton, é 1,6 positivo vezes 10 elevado a menos 19. Como nós podemos determinar a quantidade de carga de um corpo? Basta pegar o número de elétrons, multiplicar pela carga elementar, que vale 1,6. Para nós calcularmos o número de elétrons de um corpo, a carga do corpo, basta multiplicarmos por a carga elementar vezes o número de elétrons em excesso, viu, gente? Porque se for a mesma quantidade, ele vai estar neutro. Digamos que você tem um corpo que tem 2 prótons e 2 elétrons. Ele está neutro. Esse corpo está neutro, pois ele tem a mesma quantidade. Mas se ele tiver 3 prótons e 2 elétrons, ele vai ter um próton a mais. Logo, a carga seria 1 vezes 1,6. Perfeito? Prosseguindo. Eletrização por atrito. Atritar é esfregar. Ao atritarmos dois corpos de materiais diferentes, eles trocam elétrons. Vai fluir elétrons de um corpo para o outro. Vai passar elétrons de um corpo para o outro. Primeiro, característica. Quando na eletrização por atrito, nós vamos ter inicialmente dois corpos neutros. Quando atritamos esses corpos vão passar a ficarem carregados com cargas de sinais contrários. Jamais, guarda aí, anota. Quem se movimenta são os elétrons. Quem se movimenta são os elétrons, jamais os prótons. Por quê, Rogério? Porque os elétrons estão localizados nas camadas mais externas. A gente chama eles de elétrons livres. Livres, eles podem passar de um corpo para outro. Quanto mais elétrons livres o corpo tiver, mais a característica de condutor ele vai ter.
Né? Um corpo que é bom condutor da cidade, esse corpo tem mais elétrons livres do que o corpo que é isolante, por exemplo, que tem menos elétrons livres. Perfeito? Jamais esquecer que isolante também pode conduzir, ele tem dificuldade ao conduzir. Isolante conduz. Ele não conduz como corpo condutor, ele tem dificuldade ao conduzir elétrons, perfeito? Voltando à eletrização por atrito. Inicialmente dois corpos neutros, após esses corpos serem atritados, eles passarão a ter mesma quantidade de carga, porém com sinais contrários. E quem vai fluir de um corpo para o outro vai ser os elétrons, perfeito? Os elétrons. Contato. Contato, inicialmente a gente vai ter que ter um corpo carregado e um ou mais corpos neutros. Um ou mais corpos neutros. Vai ocorrer uma distribuição de cargas entre esses corpos. Na verdade, os elétrons vão ser divididos entre os corpos, né? Vão fluir elétrons entre os corpos, né? Tornando esse corpo carregado com cargas iguais e de mesmo sinal. De mesmo sinal. Perfeito? Corpos carregados com mesma quantidade de carga de mesmo sinal. Contato, vamos ter uma distribuição, uma média aritmética dos corpos que vão ser postos em contato. Se você bota 3 corpos em contato, você soma os 3 e divide por 3. Se bota 2, divide por 2. Cuidado se você fizer um contato sucessivo. Tem 3 corpos, botou 2 em contato, em seguida botou com o terceiro. Se você botou esses 2 em contato inicialmente, quando você for colocar com o terceiro, a carga dele já mudou. É o resultado do primeiro contato. Indução. Induzir é levar algo a. Levar algo a. Na indução, você tem que ter um corpo carregado e um corpo neutro. Quando você aproxima um corpo carregado do corpo neutro, acontece uma separação de cargas. Nessa ilustração, está visível que quem se movimenta são os elétrons. Os elétrons saiu de um lado da esfera para o outro lado da esfera, enquanto os prótons ficaram alinhados ali, perfeito? Vejam só, quando isso ocorre, quando você aproximou esses elétrons foram separados, não carregou o corpo neutro, vai ter a mesma quantidade. Ocorreu só uma polarização, polarizou, ficou com polos, bipolo, 2 polos, perfeito? Um polo negativo e um polo positivo. Não confunda com ímã, com polo norte e polo sul. Aqui nós temos 2 polos também quanto um ímã, só que um polo é negativo e o outro polo é o que? Positivo. Para carregar esse corpo, é necessário que se faça um aterramento. O que é aterramento? É ligar a Terra. Vamos lá. Se você ligar a Terra do lado negativo, os elétrons vão descer para a Terra. Se o corpo perdeu elétrons, ele vai ficar carregado positivamente. Se ele ganha elétrons, ele vai ficar carregado o quê? Negativamente. Então, se você ligou a Terra do lado negativo, ele perdeu elétrons, logo ele vai ficar carregado positivo. Se ele se ligou o lado positivo, ele recebe elétrons, logo ele vai ficar carregado com que carga? Negativa. Perfeito, gente? Perfeito? Olha aí, você ligou a Terra, os elétrons vão sair da pessoa do corpo para a Terra. Olha lá, o exemplozinho lá em cima, ó. Se aproximou o corpo carregado positivamente, a pessoa tocou na esfera, os elétrons fluíram através da pessoa ligando a Terra e a esfera aí sim agora ficou carregada positivamente. Perfeito? Bipolo, 2 polos, beleza? Então vamos lá, ó. Aqui. Vamos ter atenção no detalhe, uma revisãozinha para a gente captar todo o assunto de eletrostática. Primeiro, quando é que um corpo é condutor e quando é que um corpo é isolante? Corpo condutor, quando ele tem facilidade ao conduzir eletricidade. Corpo isolante, quando ele tem dificuldade ao conduzir eletricidade. Corpo condutor, ele tem muitos elétrons livres. Corpo isolante, ele tem pouquíssimos ou quase nenhum elétrons livres. Quem se movimenta são sempre quem? Os elétrons, sempre os elétrons. Resumindo, contato. Contato, os corpos ficam carregados com cargas de mesmo sinal
e mesma quantidade de carga. Atrito, os corpos ficam carregados com carga de sinais contrários e mesma quantidade de carga. Indução, 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 indução. Se você liga a Terra ao lado negativo, desce elétrons para a Terra, logo, se ele desceu elétrons, em seguida você cortou o aterramento, o lado positivo vai ficar carregado o quê? Positivamente. Se você induziu o corpo e ligou a Terra do lado positivo, sobe elétrons, subindo elétrons, ele vai ficar carregado o quê? Negativamente. Não esquecer que tem que ser cortado o aterramento. A Terra é um imenso, um gigantesco corpo neutro. Ok, moçada? Um grande abraço, até a próxima.